Pessoal, voltei. Agora a gente vai estudar José Carlos Libânio, Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. O Libânio que traz aí na sua pedagogia as bases, mais ou menos bases, os fundamentos também da pedagogia histórico-crítica. O Libânio tem como influências críticas, né, dos autores críticos e tudo mais, Bernard Charlot, Georges Nider, e também o Saviani, né, o Demerval Saviani. Vejamos, vamos falar um pouco então sobre pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ela foi proposta, né, apresentada no livro Democratização da Escola Pública em 1985. Essa teoria baseia-se em Snider, Georges Snider, o qual propõe a primazia dos conteúdos como característica de uma pedagogia de esquerda, de uma pedagogia progressista. Ou seja, a pedagogia progressista se preocupa em ensinar conteúdos para contribuir com a formação e emancipação do sujeito. No entanto, não estamos falando de conteudismo, de intelectualismo, nós estamos falando de conteúdos que estejam contextualizados, que estejam vinculados à prática social dos sujeitos. Ok? Ainda, expressão crítico-social. De onde vem essa expressão, né? Crítico-social indica um método de abordagem da educação em que a prática educativa em suas várias manifestações, em seus conteúdos, é compreendida no seu movimento, na sua transformação, na sua história. Então a gente precisa entender o seguinte: a sociedade é muito dinâmica, ela está em constante transformação. Um olhar crítico sobre o que acontece na sociedade, sobre seus determinantes, isso é fundamental para que a gente possa sempre contextualizar os conteúdos da forma adequada. Essa pedagogia também tem uma característica política muito forte, porque ela está preocupada com tudo o que acontece na sociedade e também está preocupada com a transformação social. Pedagogia. Aliás, qual que é o papel da escola? Selecionar conteúdos? Sim. Transmitir conteúdos? Sim. Vincular esses conteúdos às práticas sociais? Contextualizar? Sim. Permitir que o aluno tenha um papel ativo no processo educacional? Permitir a autoatividade? Sim. Tudo isso é papel, no caso do professor, é papel da escola. Selecionar bem os conteúdos, vinculá-los às práticas sociais, transmitir, e no caso do Libânio aqui, transmitir com um método, ou seja, o professor ele não vai carregar um método debaixo do braço, é preciso desenvolver um método para um determinado contexto. Então o Libânio é muito preocupado com a didática. Nós temos, dentro da pedagogia crítico-social dos conteúdos, nós temos uma didática muito bem desenhada e definida por Libânio. Uma didática que vai orientar o professor como eu vou ensinar, o que eu vou ensinar, para quem eu vou ensinar, etc. Então o professor ele tem ali uma didática desenvolvida, uma didática que parte de uma reflexão crítica, que está preocupada com a sistematização do ensino, está preocupada como o aluno aprende, está preocupada em oferecer conteúdos realmente significativos. Pedagogia como ciência da educação, que descreve e explica o fenômeno educativo nos seus vínculos e nexos com a praxis social, de humanização, e como ciência prática para a educação, postula objetivos sociopolíticos, criando e desenvolvendo formas metodológicas e organizativas para a viabilização do educativo. Então, os objetivos não são apenas objetivos pedagógicos, são objetivos sociopolíticos. Qual é o cidadão que eu quero formar? Beleza? Essa é uma preocupação da pedagogia. O professor tem um papel de mediador, né? Porque ele vai se utilizar dos conhecimentos organizados pela didática para aproximar o aluno da compreensão da realidade a partir dos conteúdos que ele ensina. Então a didática é importante porque ela ajuda o professor a organizar bem os conteúdos para que o aluno aprenda e o aluno se aproxime então da compreensão da realidade. Tarefa da pedagogia: concretização dos objetivos sociopolíticos explícitos, bem como a formulação de mecanismos políticos, sociais e didáticos necessários para atingi-los. A pedagogia é a ciência da educação. É ela que oferece o quê? Bases teóricas para que o professor possa desenvolver a sua
prática, ok? A pedagogia, gente, enquanto ciência, né, de que forma que eu trabalho com a pedagogia? A gente busca dentro dela fundamentos, embasamentos teóricos, etc., para poder compreender a sociedade, organizar a educação com base numa determinada sociedade. Então, precisa de um trabalho reflexivo. Então, eu vou organizar o processo educacional, beleza, mas em qual cenário eu estou atuando? Quais são os determinantes sociais? Quem é esse meu aluno? Qual é a cultura vigente? Enfim, então eu preciso olhar para tudo isso. Então, a pedagogia enquanto ciência da educação auxilia justamente na organização, na compreensão, na transformação da prática educativa, sempre olhando para uma determinada sociedade, para um determinado contexto. 4 condições são indispensáveis para a organização da atividade docente como prática pedagógica: a identificação dos conteúdos que contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E aqui nós temos identificação, seleção. O professor precisa saber selecionar bem os conteúdos. Organização didática, organizar esses conteúdos. Planejamento do espaço-tempo didático. Apoio e vivência de práticas culturais e institucionais. Tá? Então vejam que as experiências, as vivências das práticas culturais estão presentes. Aqui, em outras palavras, o Libânio está defendendo uma escola democrática, uma escola em que o sujeito participa ativamente da construção dessa escola, do que acontece dentro dessa escola. Então, mais uma vez, a pedagogia que é desenvolvida ali não é para ele, mas é com ele também, porque o aluno, é óbvio que ele tem ali um trabalho pedagógico preocupado com a sua emancipação, mas ele participa ativamente desse processo, muito próximo daquilo que Paulo Freire ensinou. A diferença é que o Libânio é um defensor da escola e do trabalho sistematizado da escola, ao passo que o Paulo Freire ele já está mais olhando para uma educação, de repente, não formal, uma educação mais dialógica, que ocorre em espaços informais, em círculos de cultura. Ele não fala tanto na educação sistematizada, na educação formal oferecida pela escola. Ele fala no processo educacional. O Libânio não, o Libânio está defendendo de forma enfática a educação organizada dentro da escola, com o auxílio da didática, no entanto, a partir de uma visão crítica, beleza? Então tá bom, Vinícius. Como nós falamos bastante da pedagogia histórico-crítica e as bases, os fundamentos são os mesmos, então deu para passar rapidinho pelo Libânio.